Boa tarde, gente. Paz do Senhor para todos. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive no final do mês passado, no mês de novembro, do dia 24 para o dia 25. Eu sonhei que eu estava caminhando em um lugar de noite, onde as casas eram distantes uma da outra e estava muito escuro, não havia luz por onde eu ia. E eu estava caminhando com meu filho de 14 anos. Então eu olhava para os céus e via um carro passando de um lado para o outro. Ele ia em direção do lado esquerdo. E eu não via meu filho, mas ele estava comigo. Eu não via porque estava muito escuro. E eu perguntava para ele: filho, você está vendo o que eu estou vendo? E ele mentia para mim. Eu sentia que ele estava me mentindo. Ele dizia: tô sim, mamãe. Então ele nem sabia o que ele estava vendo. Só que eu lembrava que eu já tinha visto isso. Aí mais na frente, eu chegava em uma casa e tinha um casal. E eu perguntava para a moça: você por acaso, você já viu aqui nos céus alguma coisa? Aí ela falou pro esposo dela: sim, não é, amor? A gente já viu sim, a gente já viu tipo um redemoinho nos céus. E quando ela falava isso, eu dizia para ela bem assim: eu já vi muitas vezes, eu vi naves de alienígena, coisas estranhíssimas, monstros nos céus, e se ocultava. Assim como o carro, ele era invisível, essas coisas também ficavam invisíveis. Então, no momento que eu falava isso para ela, eu me dava conta que ia acontecer o arrebatamento. Aí eu saía rápido de dentro da casa, ia para frente da casa dela e embaixo de uma árvore tinha como uma mesa feita de rodas de carro de boi, né? E aí eu me ajoelhava aí nessa roda aí, colocava meus cotovelos aí e eu começava a orar. Ferozmente eu orava e chorava muito. E pedia a Deus perdão pelos meus pecados. Pedia a Deus que não me deixasse no arrebatamento, porque eu percebia que era o momento do arrebatamento. E eu via que atrás de mim, por cima da casa, tinha uma luz, né? E eu continuava chorando e pedindo perdão a Deus, perdão pelos meus pecados. Eu pedia perdão. E de repente, em oração, eu fui arrebatada. E eu sentia que foi como uma aspiradora puxando um papel, sabe? Eu fui arrebatada assim, a sensação de arrebatamento é uma coisa assim maravilhosa. De repente, eu estava em Europa, na casa da minha irmã. Dentro da casa estava o esposo dela e os filhos, o filho. E ela estava em um quarto que eu estava fora da casa e não tinha parede nesse ambiente. E aí ela me entregava as duas filhas dela. Uma se chama Ame e a outra Noa. Ame tem acho que uns 7 a 9 anos, exatamente eu não lembro a idade de minha sobrinha. Então minha irmã dizia assim para a filhinha dela: Ame, você lembra quando você estava conversando com o papai, que papai dizia que se fosse haver uma guerra, ia haver muitos soldados para defender a papai e todos nós? Aí ela dizia: sim, eu lembro. E do meu lado, do lado de mim e das crianças, tinha um ser que eu identifico como um anjo. E ele nunca falava. Aí, nesse momento, eu vi o rosto da minha irmã, que ela estava falando, mas ela estava, assim, angustiada. E ela dissimulava para que as crianças não vissem nada. E nesse momento eu percebi, eu senti que ela sabia que ela não ia ser arrebatada e que ela estava me entregando as crianças para me levar para os céus. Então, nesse momento, eu começava a chorar de novo. Muito, 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 muito. E pedia perdão a Deus, pedia misericórdia que
ele também arrebatasse ela. E eu orava e pedia muito. De repente, eu já estava em outro lado, com as duas crianças e esse ser. E eu não chorava mais. Assim como eu não chorava quando eu apareci em Europa, eu também já não chorava nesse terceiro lugar. Então eu olhava para mim, para as crianças e dizia, por que nós não estamos com as vestes brancas? E o anjo que estava do lado, ele falava assim, eu entendia através da minha mente o que ele falava. Assim como eu entendia a minha irmã, eu também entendia ele. E ele dizia, ainda não é o momento. E havia no chão duas riscas, duas rachas, duas linhas cor dourada. E ele dizia, e tinha um oco, como se fosse uma via de trem, né? Um lugar assim, onde passava o trem. E era para baixo. E esse ser dizia, não chegue perto dessas linhas, não seja que você venha a cair, que vocês venham a cair. E eu dizia, eu quero passar para o outro lado. E o ser dizia, tem que se abrir a porta, até que não abrir a porta não pode passar. E aí, em vida, assim, eu comecei a acordar. Senti uma cãibra muito grande na minha perna e eu não queria acordar. Eu estava acordando, mas eu não queria. Eu rogava a Deus, eu rogava, não quero acordar, eu quero continuar o sonho, eu quero passar para o outro lado. Não houve caso. Eu acordei, comecei a chorar, pedi perdão a Deus pelos meus pecados, orava muito, eu orava muito pelos meus filhos, porque eu não o vi no sonho esse. E eu comecei a anotar o sonho. E aí eu comecei a pedir discernimento ao Senhor, para que Ele me ajudasse a lembrar de todo o sonho e entender que era que Ele estava querendo me dizer com esse sonho. O que eu posso dizer para vocês é que eu sinto que o momento está chegando. Essas linhas que tinha no chão, para mim, representa, falta muito pouco tempo. E o que o anjo dizia, que eu cuidasse para mim não chegar muito perto daquelas linhas, para mim não cair, eu tive esse discernimento de que o arrebatamento está muito próximo e eu tenho que ter cuidado para mim não cair em pecado. E também uma coisa foi muito interessante, cada vez que eu entrava em oração, que eu começava a chorar muito forte, que eu aparecia em outros lados, eu já não tinha como que memória. E não estava mais triste nem chorando. Simplesmente era como que eu só tinha alegria de que estava chegando do outro lado já para ser arrebatada. E não lembrava de ninguém e de nada. E eu tô gravando esse vídeo, eu já gravei e já postei no TikTok. Eu não sou uma pessoa que gosta de redes sociais, mas se for para honra e glória de Deus, para edificar vocês, eu decidi gravar aqui também. Eu espero que Deus tenha misericórdia de nós. Cada um de vocês que esteja escutando esse vídeo, saiba que eu não sou uma pessoa que sou muito assim, espontânea. Eu sou uma pessoa muito tímida e me dá vergonha de fazer o que eu estou fazendo agora. Mas eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para Deus, ajudando aos demais. Peço a vocês que orem por mim, orem por vocês. E pedamos a Deus clemência e misericórdia, que Ele nos ajude a fazer o que é reto diante dos olhos dele. Peço a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para cada um de vocês e para mim e para meus filhos. Obrigada a todos por tudo. Também eu vou pedir a vocês que orem por mim. Eu me chamo Mônica, meu filho se chama Alex, meu outro filho se chama Ayrton. E é isso. Obrigada por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. E estejamos atentos. Jesus está voltando.
tudo aponta para a segunda vinda de Jesus. Não perdamos a fé nem a esperança de ser salvos. Orem, leiam a Bíblia, peça perdão a Deus, se entregue a Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu deixo para vocês no dia de hoje. Boa tarde e Deus abençoe a cada um.